Culto do Evangelho no Lar. Agenda Cristã. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Capítulos 1 a 5. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós oramos por você. O culto do Evangelho no Lar é uma prática espírita destinada à elevação espiritual dos participantes e purificação do ambiente onde é realizado, pela evangelização dos espíritos ali presentes, caso lá se encontrem. Deve ser realizado uma vez por semana, no mesmo horário, e se possível, no mesmo local, com a tranquilidade necessária para a leitura do Evangelho e comentários dos participantes, sempre com a compostura e seriedade da execução de qualquer ato religioso, pois ali estarão presentes os espíritos de luz, para a evangelização e cura. Não é permitida nenhuma manifestação espírita, como psicografia, passe e incorporação. Para esses serviços procure um centro espírita. O culto pode ser realizado por uma ou mais pessoas, basta seguir o roteiro deste vídeo, com a prece de abertura, leitura do Evangelho ou outro livro espírita, comentários e prece de encerramento. Qualquer dúvida, nos pergunte nos comentários. Iniciaremos agora, com a permissão de Deus e a proteção e auxílio dos bons espíritos, nosso culto do Evangelho no Lar. Assim seja. Oração de abertura. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste os que puderem induzir-nos a falhar, e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da impostura. Afastai de nós também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que tentem lançar a desunião entre nós e, bem assim, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo, que não achem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, isenta-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme, inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animam reconheçamos a vossa salutar influência. Em nome de Jesus, nosso sublime Mestre, pedimos permissão para iniciar o nosso culto do Evangelho no Lar. Amém. Oração para abençoar o copo d'água. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos que envie os espíritos curadores, para abençoar essa água com fluidos de cura, específicos para cada participante, para que possamos sarar nosso corpo, nossa mente, e nosso espírito, em nome de Jesus, nosso sublime Mestre. Amém. Culto do Evangelho no Lar. Agenda Cristã. Capítulo 1. Capítulo 1. Imperativos cristãos. Aprende, humildemente, ensina, praticando, administra, educando, obedece, prestativo, ama, edificando, teme, a ti mesmo, sofre, aproveitando, fala, construindo, ouve, sem malícia, ajuda, elevando, ampara, levantando, passa, servindo, ora, serenamente, pede, com juízo, espera, trabalhando, crê, agindo, confia,
vigiando, recebe, distribuindo, atende, com gentileza, coopera, sem apego, socorre, melhorando, examina, salvando, esclarece, respeitoso, semeia, sem aflição, estuda, aperfeiçoando, caminha, com todos, avança, auxiliando, age, no bem geral, corrige, com bondade, perdoa, sempre. Comentário: André Luiz nos traz uma série de procedimentos cristãos que devemos adotar em nosso dia a dia, com atitudes proativas, humildes e sábias, que nos farão crescer espiritualmente, atrair e distribuir vibrações positivas onde estivermos. Se, em algum momento a gente falhar e não seguir esses ensinamentos, não devemos nos abater, mas apenas aprender a lição, e não repetir em uma próxima vez. Que o Senhor nos abençoe em nossa evolução espiritual. Amém. Culto do Evangelho no Lar. Agenda Cristã. Capítulo 2. Capítulo 2. Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseje o bem dos outros, tanto quanto desejam o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição de seu concurso às boas obras, com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você. Por último, em qualquer jogo de benefícios, desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo. Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija. Sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Comentário: nesse capítulo, André Luiz nos conduz a uma autorreflexão e busca de tolerância com nossos irmãos desavisados. Não devemos julgar o próximo, ou nos achar dono exclusivo da verdade. Cada ser humano tem uma vivência, e as leis espirituais nos conduzem para nossa realização espiritual, seja pelo amor, seja pela dor. Portanto, uma atitude firme, mas amável, com exemplos de fé, caridade, compreensão e tolerância, conquista muito mais corações ao bem do que a vitória fria em críticas inúteis, ou duelo de palavras. Que o Senhor nos abençoe em nossa busca espiritual. Amém. Culto do Evangelho no Lar. Agenda Cristã. Capítulo 3. Capítulo 3. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos.
atendendo aos superiores desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria, em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, esperar quando outros desesperam, penetrar o templo do silêncio, em meio do vozerio, guardar a fé, acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo, de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer, aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo, antes que o mundo nos desengane, perseverar no bem, até ao fim. Comentário: em seus sábios ensinamentos, André Luiz nos mostra a importância de se ter uma atitude cristã perante a vida, independente de religião, a perseverança no bem, e certeza da justiça divina, deve ser permanente em nossas vidas, pois teremos a consciência de que esse momento de passagem no planeta Terra, sendo vivido como uma prova de amor e fidelidade a Deus, aceitando os superiores desígnios como os meios mais adequados ao nosso crescimento espiritual, nos trarão a eterna felicidade dos justos. Que o Senhor nos abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Culto do Evangelho no Lar. Agenda Cristã. Capítulo 4. Capítulo 4. Em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outro auxilie, sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar, dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se, em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências, cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias, e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você. Deveis que todo o bem procede originariamente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Não intente o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo equívoco, corrija-o primeiramente em você e, em seguida, nos outros, sem violência e sem ódio. Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a, com um sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e, logo após,
transforme-o em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso, o despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza, nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai-vem das reencarnações inferiores. Comentário: no presente capítulo, somos convidados a enfrentar com sabedoria espiritual os desafios diários, sejam eles impostos pelas situações, ou por pessoas, irmãos, com desconhecimento das verdades da vida, apegados às convenções sociais, que não refletem o verdadeiro valor do ser humano. Nossa postura deve ser exemplar, sempre. Devemos demonstrar atitudes cristãs de compreensão e amor ao próximo, mesmo que nossos entes mais próximos não compreendam. A oração, mesmo silenciosa, é um excelente escudo que nos ampara em momentos e relacionamentos complicados. Que o Senhor nos abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Culto do Evangelho no Lar. Agenda Cristã. Capítulo 5. Capítulo 5. Medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique. Amando. Trabalhe feliz. Dirija. Equilibrado. Obedeça. Contente. Não se queixe. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute, elevando da palavra alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore, confiante. Vigie, benevolente. Caminhe, melhorando. Sirva hoje. Espere o amanhã. Comentário: as singelas palavras de André Luiz nos trazem hoje um grande ensinamento. Nossas atitudes e forma de encarar a vida podem ajudar a manter nossa saúde física, mental e espiritual. Assim, ao sermos sábios, serenos, equilibrados, sem medos e preocupações infundadas, teremos boa saúde, de tal forma que nossa simples presença fará bem às pessoas. Portanto, devemos viver em espírito de oração e abençoar mentalmente a todos que tivermos contato, mesmo que desconhecidos. Desta forma, seremos verdadeiros instrumentos da paz do Senhor, subindo, a cada dia, um degrau em nossa própria evolução espiritual. Que o Senhor nos abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que anuíram em vir comunicar-se conosco, e lhes pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram, e que agora nos sintamos fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que as instruções que recebemos sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que porventura hajam assistido ao nosso culto, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, nosso sublime Mestre, pedimos permissão para encerrar o nosso culto do Evangelho no Lar. Amém.
Agora cada participante deve beber seu copo d'água. Permaneça conosco e Morasao, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.